Eu me lembro como se fosse ontem, quando lá em 2017 até, a gente chamava um determinado presidenciável de fascista. Aí, porque eu lembro que uma direita limpinha, que depois correu para o colo dele e votou 17, dizia que a gente era delirante, exagerado e que a gente estava usando o fascismo para qualquer coisa. Daí agora a gente está vendo essa mesma direita limpinha, que chamava a gente de delirante lá atrás, se escandalizar com o quarto ato de menção a símbolos fascistas ou neonazistas de membros do governo, aliás, de membros do alto escalão do governo. E é muito louco porque essa mesma direita limpinha agora reclama que a gente não os recebe de braços abertos, que a gente tem que receber quem votou errado, não sei o que e tal. Bom, eu não tenho problema nenhum em falar com um trabalhador, uma pessoa do meu bairro, ou parente meu que tenha votado 17, mas articulista de jornal, cientista político, esses caras sabiam que todos os grupos supremacistas e neonazistas do Brasil apoiavam esse candidato e mesmo assim não sentiram nenhum constrangimento em estar apoiando junto esse mesmo candidato. Aí agora esses caras querem colar com a gente e a gente tem que receber os braços abertos? Eu não quero papo com um colaboracionista, não. Vocês podem ficar aí pro lado de vocês, que eu não me importo. Não quer votar mais 17? Não quer mais apoiar o Bolsonaro? Vai daí da sua casa, irmão. Eu não tenho nada com isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu só falei porque é bom a gente deixar essas coisas claras. Hoje eu quero responder uma questão. É possível esperar até 2022 para a gente derrotar o fascismo? Bora! E aí, seres, beleza? Eu sou o Betão de Souza, você está no canal do Betão e antes de mais nada, como eu sempre peço, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Também dá uma olhada na descrição, que além de todas as fontes que eu vou utilizar aqui de notícias e fios e etc, tem a rede de canais anarquistas e também o meu Pix e o meu PicPay, caso você queira dar uma ajudinha para esse canalzinho. Bom, o fator Lula desencadeou uma porrada de coisa aí. O STF tendo tornado Lula novamente elegível, e ao mesmo tempo em que tornou o Moro suspeito e aí anulou o seu julgamento, fez com que muitas coisas adiantassem, né? E uma das coisas que parece que está rolando é que fica mais claro, cada vez mais claro, de acordo com as pesquisas, que o Lula é o principal adversário de Bolsonaro e, de acordo novamente com as pesquisas, é quem poderá vencer. Daí a minha questão é se a gente pode esperar até 2022 para que isso aconteça. Bom, a gente tem um presidente agora que está com a popularidade baixando e tem perdido cada vez mais apoio de políticos, de pessoas do Congresso, deputados e etc. Mas será que isso basta? Bom, é preciso dizer que ele não perdeu todo o apoio, né? Ele tem muito do Congresso ainda na mão dele, assim como o presidente do Senado e da Câmara, por mais que eles rosnem de vez em quando, eles continuam devendo estar ali ao Bolsonaro, assim como a gente tem ainda 7 governadores que não desgrudam do saco dele, além de muitos e muitos prefeitos por aí. Isso sem dizer, obviamente, do apoio do Exército, que não tem outro motivo para ele não ter mandado o Pazuello embora. O Pazuello é membro do Exército e ele é general da ativa, então provavelmente para o Bolsonaro é muito importante manter o Pazuello em alguma função do governo para continuar com o apoio dele. Portanto, popularidade baixa não é suficiente, é só a gente lembrar do caso do Temer. O Temer tinha popularidade baixíssima e continuou no governo ali manobrando o centrão e etc, e terminou o mandato dele sem impeachment. Por que popularidade baixa não basta? Porque popularidade baixa tem que se traduzir de alguma forma em repúdio do povo. E isso tem que ser sentido por todo mundo. Não pode ser uma parada apenas de pesquisa. E a gente tem algumas maneiras de tornar esse repúdio algo mais concreto. E uma das maneiras, obviamente, é essa militância um pouco de rede social e tal, subir hashtag, por exemplo, e outras coisas. Mas isso não basta. Ainda falando no campo, né, das redes sociais e tal, a gente precisa tornar o repúdio ao Bolsonaro hegemônico onde a gente puder. Então, no grupo de WhatsApp da sua família, entre seus vizinhos, entre seus familiares, quando você vai no mercado e reclama de preço, a gente pode muito bem, né, falar o quanto essas coisas são responsabilidade do governo federal e combater a contra-informação que normalmente tem nesses grupos. Mas é preciso dizer que isso não basta. E aqui vai uma defesa de algo que eu sei que é polêmico, mas vem comigo.
a gente precisa ir para a rua. Bom, primeiro é preciso dizer que boa parte da população está indo para a rua de qualquer forma. A maioria de nós não está podendo fazer isolamento como seria necessário. Como eu falei no vídeo passado, sem auxílio emergencial não tem como fazer lockdown, justamente porque as pessoas precisam se alimentar. Então, já não temos, isolamento social como deveria ser feito. Uma segunda coisa, é óbvio que não é todo mundo que vai poder ir para a rua caso protestos se tornem mais comuns. Meio que parafraseando uma frase famosa, a cada um de acordo com suas possibilidades. Se você é do grupo de risco, se você tem um familiar do grupo de risco, é óbvio que você não deve ir para a rua. Deve ficar em casa e se cuidar o máximo possível. Bom, gente, a gente sabe que não existe mais essa de grupo de risco, portanto, presta mais atenção no que eu estou falando depois sobre todos os cuidados necessários. Outra coisa que eu preciso dizer é que as pessoas já estão tendo que sair de casa, infelizmente. E até para que a gente possa exigir que haja um auxílio emergencial com o valor possível das pessoas ficarem em casa, a gente, infelizmente, vai ter que sair para a rua. Mas se você não é do grupo de risco, nem convive ou mora com alguém do grupo de risco, você pode ir para a rua com todos os cuidados possíveis, com máscaras adequadas, tentando manter o máximo de distanciamento e se cuidando o máximo possível. É preciso lembrar que ano passado a gente teve lá nos Estados Unidos os protestos do Black Lives Matter e os protestos não fizeram aumentar o número de casos nos Estados Unidos. Na verdade, o que fez explodir o número de casos lá no final do ano foram justamente as festas de final de ano. É meio que um consenso que ambientes abertos, como a rua, eles são menos propícios para a transmissão do vírus do que ambientes fechados, como a casa do seu parente quando você foi lá no Natal. Então a gente tem que pensar maneiras das pessoas voltarem a ir para as ruas. E por que isso, cara? Porque, embora tenha um lado talvez positivo do fator Lula, tem outro lado negativo, que é o poder de aglutinação. Não pela esquerda, mas de aglutinação da direita. É meio óbvio que com a possibilidade de vitória do Lula, muitas pessoas de direita que hoje estão repudiando Bolsonaro vão repudiar um pouquinho menos, Porque, com certeza absoluta, para muita gente ainda é melhor ter um fascista no poder do que um social-liberal como o Lula. E aí, desculpa aí, pessoal, do social-liberal, tá? Calma aí, pô, calma, tamo junto. Ou vocês acham que é mesmo possível que um cara como o Dória vote 13 em 2022? Bom, eu não acho possível, mas beleza, vocês acreditam até em frente ampla, Como é que não vão acreditar nisso? Mas, para te ajudar a pensar um pouco sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Lula pra puta que eu pariu, que é uma puta. Bom, esse vídeo é de uma galera lá no Rio Grande do Sul derrubando o outdoor que foi colocado lá, agradecendo ao Lula, sei lá. E quem estava filmando, de acordo com as pessoas que postaram esse vídeo, era um PM. Então, um policial militar que deveria impedir que aquelas pessoas fizessem aquilo, estava filmando aquela ação e comemorando aquela ação. Então, já dá pra gente entender que o buraco, ele não é mais embaixo. O buraco é abaixo da crosta terrestre, o bagulho. Porque, nesse momento, o Lula é elegível. Mas, da mesma forma que a burguesia lá atrás quis torná-lo inelegível e, nesse momento, tornou ele elegível, e aqui um parênteses de novo, gente, judiciário, Congresso e Executivo, eles não detêm o poder. O poder é da burguesia. Esses caras só obedecem. Então, se nesse momento o Lula se tornou elegível, foi porque a burguesia, de uma maneira ou de outra, achou que isso era importante. Acredito eu que justamente colocar uma pressão em Bolsonaro. E aí, da mesma forma que eles quiseram tornar o Lula elegível, eles podem tornar o Lula inelegível a hora que eles quiserem. Porque foi isso que aconteceu lá em 2018. Atropelaram todo o processo legal possível para tornar o cara inelegível. Então, para isso acontecer de novo, é muito fácil. E é por isso que a gente não deve confiar no sistema político burguês. Fecha parênteses. É batido, mas a gente precisa repetir. O fascismo não se vence nas urnas. O fascismo se vence nas ruas. É preciso que a gente expulse eles das ruas para que volte o povo para a rua. E não esse arremedo de coisa que são esses proto-fascistas brasileiros. E aí, para isso, a gente precisa que as nossas centrais sindicais abandonem o peleguismo. Eu sei que eles estão muito confortáveis nesse momento, esperando até outubro de 2022 para votar 13 e voltar tudo a ser como era. Mas isso não vai acontecer. A gente já teve exemplos como o que aconteceu na Bolívia.
O Evo Morales ganhou a eleição e aí a direita foi lá e deu um golpe. E deu um golpe por quê? Porque naquele momento a esquerda bolivariana não tinha força suficiente para colocar pessoas na rua. E aí foi a direita que colocou pessoas na rua e derrubou o cara. E aí assumiu a Jeanine Áñez e deu toda aquela merda que vocês sabem. E aqui no Brasil, quem está tomando as ruas é justamente a direita. E aí os governos de direita não tomam determinadas ações com medo da extrema-direita que vai para a rua. Quando, na verdade, eles teriam que ter medo da esquerda indo para a rua. Ou vocês acham que eles proporiam um auxílio emergencial baixíssimo como foi esse, não comprariam vacinas como eles não têm comprado, se eles tivessem medo do povo ir para a rua? Eles não têm mais medo do povo ir para a rua. Enquanto o poder continuar sem ter medo do povo, eles vão fazer o que eles quiserem. E é por isso que nós precisamos de centrais sindicais que não deixem a frente do povo sem medo ir para a rua sozinhos, que eles possam fazer mais do que a porra de um lockdown de um dia, que é uma piada. Que eles possam mais que isso para que a gente tenha, como em 2022, ter uma eleição minimamente normal. Até mesmo para o Lula é necessário que haja rua. Porque se chegar lá em março ou abril de 2022 e a burguesia achar que não é mais interessante ter o Lula como elegível, eles prendem o cara de novo por algum outro motivo e já era. Eles só não vão fazer isso se eles tiverem medo de que as pessoas vão para a rua, se eles tiverem medo de que haja alguma movimentação popular. E é por isso que nós devemos tomar as ruas agora, para que o poder volte a ter medo do povo, porque nós estamos sendo massacrados justamente porque eles não têm mais medo do povo na rua. Precisamos tomar o que é nosso, e a rua é nossa. Bom, eu acho que esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham curtido. Equidade para todos, poder para ninguém e abraço. Autonomia.